Deus poderoso, Deus soberano, Deus de glória e poder, Deus majestoso. Neste momento, Senhor, em que nós estamos aqui para falar das coisas concernentes à Sua palavra, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha tomar a Tua igreja de tal maneira, Senhor, que não sejam as palavras do homem, que não sejam as palavras aprendidas num banco de faculdade de teologia, mas seja, meu Deus, o Senhor falando à Sua igreja, seja o Senhor falando aos Teus filhos, seja o Senhor ministrando sobre a nossa vida nesta tarde, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias, por favor, no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo 6. E nós vamos compreender nesta tarde que muitas das vezes nós lutamos, nós nos esforçamos, nós queremos fazer e realizar algo, mas nós estamos olhando da maneira errada. Nós estamos enxergando da maneira errada. Livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Quem não achou, diga-me, espera aí. Diz assim a palavra do Senhor, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou então Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que enxergue. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que aquele monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Podeis assentar em nome de Jesus. Muitas das vezes nós queremos vencer as nossas batalhas. Muitas das vezes nós queremos vencer as lutas que temos. Muitas das vezes nós queremos vencer o nosso adversário com a mesma visão desse moço. Nós queremos vencer as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa saúde, em tudo aquilo que rodeia a nossa vida, da mesma maneira que esse moço enxerga, da mesma ótica dele. Aleluia. E é por isso que nós precisamos sempre ter na nossa vida o princípio da oração. Nós vemos que Eliseu aqui, ele estava sofrendo esta perseguição, porque ele era um homem que tinha a direção de Deus. E ele então, por ter a direção de Deus, ele alertava o rei de Israel sobre as ciladas e perigos que o rei da Síria estava colocando diante dele, a tal ponto de o rei ficar indignado com Eliseu e mandar parte de seu exército para ir capturá-lo. E numa manhã bem cedo, como relata a Bíblia, como relata a palavra de Deus, aquele moço acordou e ele viu toda parte daquele exército que estava ali. Aleluia. E como ser humano, ele teve medo. As palavras descritas na Bíblia são de um homem que sentiu medo, porque ele diz: ai, meu Senhor, e agora o que faremos? É o que muitas das vezes nós dizemos diante de algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, algo que nós enfrentamos na nossa vida particular, nas nossas guerras que ninguém consegue ver, naquelas lutas que ninguém consegue enxergar. Nós olhamos e falamos: Senhor, o que nós faremos? O que eu vou fazer agora?
E a Bíblia nos relata, nos dá uma direção. Quando Eliseu, ele chama aquele moço e ele ora, ele faz a oração. Ele fala: Senhor, eu te peço, abre os olhos desse moço para que ele enxergue. Abre os olhos desse moço para que ele possa ver, para que ele possa contemplar. Porque, irmão, nós estamos vivendo nos dias de imediatismo. Nós estamos vivendo em dias de um clique. Nós estamos vivendo em dias de apertar um botão e as coisas acontecerem. E muitas das vezes nós somos levados a entender que o simples apertar do botão vai solucionar problemas. E nos esquecemos que a vida com Deus, ela tem princípios. E um desses princípios se chama oração. A oração abre visão, a oração abre olhos, a oração nos dá direção, a oração acalma o nosso coração. Então, quando Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, a oração prontamente foi atendida. Você sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos ouve. Olha para esse irmão que está perto de você e diga: nós temos um Deus que ouve. Nós temos um Deus que atende a nossa oração. Nós temos um Deus que está atento ao nosso clamor. Nós temos um Deus que está atento aos propósitos que Ele coloca em nossa vida para cumprir. Então Eliseu não tinha medo. Ele falou: Senhor, eu estou te enxergando. Senhor, eu estou te vendo aqui. E eu me lembro no início da minha fé, muitas das vezes nós que estamos no ministério, nós percebemos isso com mais facilidade. Quando alguém chega para a gente com dificuldades, com problemas, sem direção, e nós recorremos à oração, e nós falamos: olha, vai para a oração, vai para o clamor. Às vezes as pessoas se frustram conosco. Às vezes as pessoas ficam frustradas com aquilo que nós falamos para ela. Vai para a oração. Por quê? Porque elas querem a solução. Elas querem que aquilo seja resolvido, que aquilo seja solucionado. Mas por que nós falamos: vamos para a oração, vamos orar? Porque a Bíblia, ela nos dá entendimento de que através da oração vem-se a resposta de Deus. Através da oração, Deus ele responde, Deus ele atende, Deus ele faz um milagre. Quando o irmão estava aqui testemunhando sobre o que aconteceu com ele, e que ele comentou que o pastor, ele viu aquilo, nós conseguimos entender que as nossas batalhas, elas não são no campo físico, material, que as nossas batalhas, elas não estão limitadas àquilo que os nossos olhos podem ver, como aqui relata a Bíblia. Porque quando Eliseu orou, os olhos daquele moço, os olhos daquele menino se abriram. E quando ele olhou ao redor, ele já não conseguia mais enxergar o exército inimigo. Depois da oração, ele já não conseguia mais enxergar todos aqueles adversários que estavam à sua volta. Ele enxergava assim, carros e cavaleiros de fogo, que estavam ali para guardar e proteger. O nosso Deus não mudou. Eu vim aqui falar nessa tarde que o nosso Deus não mudou. Eu vim falar nessa tarde que o nosso Deus ainda é o mesmo. Eu vim falar nessa tarde que o nosso Deus ele livra da mesma maneira, que o nosso Deus ele opera da mesma maneira, que o nosso Deus ele faz da mesma maneira. Mas muitas das vezes há um bloqueio na nossa visão. Muitas das vezes há algo na nossa visão que nós não conseguimos enxergar. Que Deus está ali conosco. Nós podemos estar cercados pelos nossos inimigos. Nós podemos estar cercados por aqueles que querem nos atacar. Mas Deus está conosco. Aleluia. Deus está com a gente. Deus está com você. Creia. Busque esta direção, busque olhar com os seus olhos espirituais. Aleluia. Muitas das vezes olhamos as nossas lutas e como enfrentamos lutas, não é verdade? Eu venho de uma semana de muitas lutas, de muitas batalhas, mas de muitas vitórias também. Porque muitas coisas nós conseguimos entender porque nós olhamos para o espiritual.
Nós não olhamos para o material. E muitas das vezes nós não conseguimos aquela libertação que nós queremos na nossa casa. Muitas das vezes nós não conseguimos aquela vitória que nós queremos no nosso lar, porque nós estamos lutando no ambiente físico, nós estamos lutando no nosso ambiente carnal. Nós ainda não pedimos para o Senhor tirar a venda dos nossos olhos, para que nós enxergamos Ele agindo lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, lá onde está o nosso maior desafio, porque somos imediatistas demais. Talvez se aquele moço ele tivesse enxergado de um lado o exército sírio e do outro ele tivesse enxergado o exército de Israel, ele teria ficado mais confortável. Ele teria voltado e dito talvez outras palavras para Eliseu. Ele teria dito: olha, de um lado tem os nossos inimigos, mas do outro tem um exército do nosso lado também. Mas ali o falar dele era de desespero, porque ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver aquilo. E quando Eliseu orou, ele pôde enxergar. Eliseu tinha certeza do que ele estava falando. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Qual certeza você tem carregado na sua caminhada? Qual a certeza você tem caminhado, você tem tido na sua jornada, no seu dia a dia? Qual a convicção que você tem carregado? Porque hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas são meio barro, meio tijolo. As pessoas elas passam de um lado para o outro com uma facilidade muito grande. Quando a maré está a favor, elas são firmes, são duras como um tijolo. Agora quando a maré está contra, elas já viram aquele barro mole. Elas já não têm convicção, elas já não têm certeza, elas já não conseguem ter aquela firmeza diante de Deus. Esses dias eu fui questionado: por que Deus não opera como no passado? E eu questionei, eu falei assim: aonde Ele não opera? Aonde Ele não opera? Porque até onde os meus olhos enxergam, Ele tem operado grandemente. Aonde eu tenho colocado a planta dos meus pés, Ele tem se mostrado grande, forte e poderoso. Aonde eu tenho ido, eu tenho visto as ações de Deus. Aonde eu tenho ido, eu tenho visto Deus agir poderosamente na vida daqueles que creem, que confiam de fato e de verdade, que não se intimidam diante do seu inimigo, que não se limitam diante da dificuldade que aparece. Porque se eu perguntar aqui nessa tarde, quantas dificuldades tem tido a sua vida? Muitos de vocês vão me dizer assim: só a graça de Deus me trouxe aqui. Aleluia. Só a misericórdia de Deus me mantém firme aqui. E é isso que tem que nos suster. É isso que tem que nos deixar firmes. Porque é através disso que vem a nossa vitória. Permaneça num propósito firme de oração com Deus. A oração, ela transforma vidas. A oração transforma situações. A oração transforma aquilo que você acha impossível. Ei, tem algo que você acha impossível? Ore, Deus o vai operar. Na minha vida foi assim. Eu tive um envolvimento muito grande com a criminalidade, tráfico de drogas. Eu tive um envolvimento muito grande com a marginalidade. E a minha família, dentro da minha própria casa, me recriminavam, muitos me viraram as costas, muitos me enxotaram. Mas tinha alguém lá dentro que orava. Aleluia. Tinha alguém lá dentro que fazia cala em seus joelhos de oração, me colocando nas mãos de Deus. Tinha alguém que não se cansava de pedir, de orar. Tinha alguém que não se cansava de clamar, de interceder pela minha vida. O problema é que nós queremos tudo muito rápido e fácil hoje. O problema é que nós não insistimos naquilo que nós queremos. Nós desvirtuamos aquilo que nós queremos. Tenha propósito com Deus. Você quer a libertação na sua família? Coloca ela na oração. Venha para os cultos determinados a orar para a sua família. Venha para os propósitos de oração determinados a orar para a sua família. Feche os teus olhos para os defeitos da tua família. E abre os teus olhos para ver que o Senhor está lá dentro do seu lar, agindo, trabalhando, e que tudo que Ele faz, tudo da maneira que Ele faz, do jeito que Ele age, Ele é fiel para transformar. Nós não vamos mudar nenhuma situação, nós não vamos mudar nada da maneira que nós enxergamos, do jeito que nós queremos.
mas sim do jeito que Deus Ele quer. Muitos falavam para minha mãe: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução, esse aí está perdido. Tínhamos 22 amigos, era aquela turma de 22 amigos. 19 foram assassinados, 2 foram presos, só ficou eu. Só ficou eu. E num dia em que eu estava pronto a fazer uso novamente de entorpecentes, depois de um processo em que alguém chegou para mim e disse assim: ó, Jesus tem um plano para a tua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a tua história. Eu estava todo sujo, estava com meus pensamentos em devaneio, e eu disse: quem que é você? Quem é você? Do que você está falando? Ele falou para mim: eu estou falando daquele que morreu na cruz para te salvar. Ele falou: ele vai transformar a tua história. Ele falou: você crê? Eu falei: eu creio. Mesmo sem entender, eu falei: eu creio. Passaram-se 7 meses desta palavra. Eu estava pronto a fazer uso de entorpecente novamente. Eu ouvi a voz de Deus falar: não, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que isso. Uma coisa, irmãos, é ouvirmos a voz de Deus aqui dentro. Uma coisa é ouvirmos a voz de Deus nesse ambiente. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus quando você nunca ouviu ela. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus quando Ele nunca havia se manifestado a você. Hoje estão tratando as drogas como uma doença. Hoje não estão querendo mais libertar o viciado das drogas. Hoje fui chamado, quando eu estava ainda em Toledo, para fazer parte de um trabalho de recuperação de jovens. Quando eu cheguei lá para ver, a minha decepção foi tão grande. De que aqueles jovens que estavam lá no crack, estavam lá na cocaína, estavam lá na maconha, estavam lá em tantos outros tipos de drogas, quando entravam naquela casa de recuperação, eles passavam a tomar 8 a 10 tipos de comprimido. Que libertação é essa? Que tratamento é esse? Falei: não quero participar disso. Porém conheci outro lugar, onde ali o tratamento era o joelho no chão. Onde o tratamento era isso aqui, ó, a palavra de Deus. Onde o tratamento se dava pela palavra de Deus. Ali havia-se recuperação. Ali não se amenizava o problema. Ali havia transformação. Porque foi a palavra de Deus que transformou a minha vida. Foi a palavra de Deus que transformou a minha vida. Quando a palavra de Deus foi ministrada a mim, quando alguém disse assim, que Jesus havia falado: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei. Eu estava cansado dos meus fardos, eu estava cansado dos meus vícios, e eu falei: Senhor, se essa palavra é verdadeira, então me abençoa. Só que eu fiz essa oração 7 meses atrás. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses para que eu ouvisse a voz de Deus. Não foi de uma hora para outra. E desde aquele dia que eu ouvi a voz de Deus, o Senhor colocou princípios em minha vida. O Senhor colocou princípios na minha casa. Enfrento dificuldades como todos vocês, enfrento problemas como todos vocês, mas eu consigo enxergar como Eliseu enxergava. Eu sei que ao meu redor existe um exército guerreando por mim. Eu sei que ao meu redor existe o exército de Deus pelejando pela minha vida. Eu digo: eu sirvo a Deus pelos princípios que Ele me dá, pelo aquilo que Ele é na minha vida. Já fazem 19 anos que nós estamos nesta jornada, 19 anos desse contato com Deus, e eu posso dizer com toda a clareza: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nunca rejeita uma oração. Deus nunca deixa de atender uma oração. Deus nunca deixa de atender aquele que clama a Ele. E eu venho falar nesta tarde para esta igreja:
não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de colocar os seus projetos nas mãos de Deus. Você quer a libertação, você quer a sua libertação, você quer a libertação da sua casa, você quer a libertação de algo aonde você vê a atuação maligna. Ore, porque quando você ora, não há nada que possa resistir ao poder de Deus. Não delegue a sua oração a ninguém, não delegue a sua oração a outro. Nós vemos muito isso hoje, não é verdade? Ligamos a televisão, está lá alguém orando, com a Bíblia aberta, um copo com água, dizendo que os seus problemas acabaram. A minha Bíblia não fala isso, não. A minha Bíblia me mostra princípios, caminhos. Louva a Deus por conhecer que aqui existe oração. Aqui existe intimidade com Deus. Esses dias de manhã estive aqui orando juntamente com o Carles, que é a minha família duas vezes, né? Uma na família que vai entrar na glória de Deus. A outra, casei com a irmã dele, agora tem que aguentar ele até. Estou brincando, gente, é uma bênção em nossas vidas. Mas é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que tem princípios, é uma igreja que ela não está aqui para enganar você. O que mais nós vemos hoje é isso. Faça isso que você vai receber aquilo, faça assim que você vai receber assado, dê isso que você vai ter aquilo. É ou não é? É desta forma. Só que a palavra genuína de Deus, ela nos diz o contrário, que nós precisamos adquirir, ter princípios. Aleluia! E eu vim falar de um deles nessa tarde, que é o da oração. A oração nos dá intimidade com Deus. A oração nos dá contato com Deus. É através de contato que nós vemos o livramento de Deus. É muito bonito quando nós vemos alguém mencionar a história de Daniel na cova dos leões. Quem já ouviu essa passagem? Você já ouviu? Todos já ouviram. É muito bonito você ver que Deus fechou a boca dos leões. É muito bonito você ver que Deus agiu naquele momento. É muito bom você ver que Deus esteve com Daniel naquela hora. De que aqueles que fizeram de tudo para mandar ele para lá não chegaram nem ao fundo e o leão devorou. Mas mais bonito ainda é você voltar uns versículos antes. E mesmo diante da dificuldade, Daniel continua. Aleluia! Daniel poderia chegar assim e falar: Senhor, fizeram uma lei aí que durante 30 dias ninguém pode pedir nada para ninguém, não pode fazer oração a Deus nenhum, só tem que falar direto com o rei. Então, Senhor, tem misericórdia de mim aí. Daqui 30 dias nós conversamos de novo. Daqui 30 dias isso aí já passou. Daqui 30 dias essa lei já não está vigorando mais. Aí nós voltamos a ter contato. Não, ele continuou. De manhã, no meio do dia e no final da tarde. E não fazia escondido, não. Fazia de janelas abertas. Ele ia para perto da janela para falar, continuar falando com Deus. Você sabe por quê? Porque ele sabia a quem ele estava orando. Ele sabia que se ele fosse lá para a cova dos leões, o Senhor ia livrar ele. Voltamos à história lá do começo, quando ele ainda era moço, quando ele ainda foi levado para o exílio. Ele quis se diferenciar daqueles outros jovens. Ele falou: eu não vou me contaminar com essas comidas e essas bebidas. E o Senhor deu graça a ele, que diante daquele eunuco, ele teve essa oportunidade. E o Senhor foi tão fiel a ele, que passaram-se os dias e ele comendo só legumes e água. A aparência dele era melhor do que aqueles que comiam todas aquelas iguarias. Sabe por quê? Porque é Deus que nos sustenta. É Deus que dá sustentação para a nossa vida. É Deus que dá sustentação para aquilo que nós queremos. Você tem projeto com Deus? Sabe o que mais entristece na gente hoje? Sabe o que mais deixa a gente indignado hoje? Com uma revolta muito grande dentro de si. São pessoas que elas querem se aproveitar de Jesus. As pessoas querem se aproveitar das bondades que Jesus deixou mencionado ali. Ah, Jesus ressuscitou o morto, então Jesus pode ressuscitar. Jesus curou o cego, então ele vai curar.
Jesus tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Só que nessa tarde eu quero te dizer que a maior benesse que Jesus veio nos dar é um dia poder adentrar os portões celestiais, dizendo glória, glória, cantando santo, santo, santo. Aleluia. Essa é a maior benesse de Jesus. Pessoas fazem campanha a vida inteira, pessoas fazem campanha durante toda a sua vida e nunca alcançam nada, nunca conseguem ver a libertação, nunca conseguem ver a transformação. Por quê? Porque estão na moda desse mundo aí. Antigamente você vê os princípios que existiam. Antigamente você via famílias se formando. Eu vejo o meu avô com a minha avó, primeiro namorado, noivaram, casaram, conviveram junto 69 anos. 69 anos. Esperaram exatamente 9 anos para se casarem. Porque tinham paciência. Porque antigamente tinha princípios. Hoje em dia, as pessoas estão nessa modernidade aí os jovens querem tudo ficar, experimentar. Eles não querem compromisso. Mas isso lá fora é claro. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Agora o problema é quando nós começamos a ver isso dentro da igreja. É quando nós queremos ver aqueles que se chegam a Jesus, eles não querem um compromisso sério com Jesus. Eles não querem um relacionamento sério de intimidade com Jesus. Eles querem um namorinho com Jesus. Eles querem aproveitar um momento com Jesus. Eles querem aproveitar uma hora com Jesus e depois voltar para as suas vidas de erros e pecados e de satisfações pessoais. Mas nessa tarde eu quero te dizer, Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação na tua vida. Deus tem poder para fazer o impossível na sua vida, desde que você tenha compromisso com Ele, desde que você tenha convicção com Ele, desde que você tenha um plano, o projeto de seguir com Ele, desde que você tenha consciência de que primeiramente Ele morreu para te dar a salvação, de que Ele morreu para que você um dia possa entrar nos portões celestiais e viver a eternidade com Ele. Não sei como você entrou aqui nessa tarde, não sei o que você veio buscar aqui nessa tarde, mas eu quero que você saia daqui nessa tarde tendo consciência, tendo convicção de que você deve buscar em primeiro lugar as coisas do alto. A minha Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Alguém sabe concluir para mim? Fala mais alto, fala mais alto. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho uma tradução que fala: e todas as coisas serão acrescentadas. Mas busca primeiro o reino dos céus. Busca primeiro intimidade com Deus. Comecei falando de Eliseu. Eliseu buscou intimidade com Deus quando já vivia lá, quando era servo de Elias. Homem de princípios, homem de valores. Talvez você está enxergando à tua volta o exército inimigo se levantar. Você está vendo a tua família se levantar. Você está vendo coisas no seu trabalho se levantando. Você está vendo situações inesperadas acontecendo. E você está que nem um moço de Eliseu, dizendo assim: ai meu Deus, e agora? E a oração que eu quero fazer nessa tarde é para que o Senhor abra os teus olhos, para que o Senhor abra a tua visão, para que você entenda e enxergue que Ele está contigo, que Ele está com você. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você crê que Deus cuida de ti? Você crê que Deus cuida de toda a tua vida? Hã? Então nós vamos orar. E eu quero que Deus venha operar grandemente na tua vida.
sobre todos os teus caminhos. Aquilo que você veio buscar essa tarde, você vai sair daqui com a vitória na sua mão. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Você que deseja receber esta oração, eu quero que você pegue tudo que é seu, vem aqui à frente, diante do altar de Deus. Gostaria de pedir para a irmã novamente, puder louvar aquele louvor que fala, eu cuido de ti. Enquanto você vem aqui à frente, ela vai estar louvando, clamando ao Senhor, e nós vamos orar, pedir que Deus venha abrir os nossos olhos, que Deus venha nos fazer enxergar que Ele está conosco, que Ele está com você para mudar a sua vida. Deus está aqui para transformar a sua vida. E eu quero que enquanto você ouve este louvor, enquanto você ouve esta canção, faça esta oração, enquanto ouve este louvor, enquanto ouve esta canção, eu quero que você diga para Deus aonde estão os teus medos. Eu quero que você diga para Deus onde é que estão as suas aflições. E Deus vai te